coisa que eu não vou, aqui nesse comentário, nesse breve comentário, eu não vou fazer uma descrição do episódio, porque eu acho que realmente é fundamental que vocês assistam. E também não acho legal trazer spoilers, né? Mas, basicamente, o que é que a gente percebe, né? Uma gramática ali televisiva que se aproxima muito da configuração, por exemplo, dos reality shows. A ideia da observação por parte do público em relação a um agente, né? A alguém que se propõe ou que é submetido a uma lógica de espionagem. Outras características que a gente vê que se aproximam muito dos meios de comunicação, de uma linguagem que é adotada em programas, né, televisivos especialmente, é a linguagem dos programas policiais, né? A gente vê aí um diálogo, né, também muito forte com uma ideia de criminalização e quase que uma diversão, né, em cima desse processo de criminalização, né? Algumas características também que eu observei, né, uma ideia também de ficcionalização da vida real, uma dramatização da vida real, né, se aproxima muito de uma lógica teatral também, há dentro do parque, né, que é o Parque da Justiça, a gente percebe isso, né, que há ali um lugar muito específico para os espectadores, ou seja, se aproxima de uma ideia de teatro. Inclusive, numa das cenas, né, mais para o final do episódio, né, se mostra uma configuração mesmo de auditório que se aproxima de uma ideia de teatro, né, e uma dramatização só que baseada na vida real, né, protagonizada por personagens reais, de acordo com a narrativa do episódio, né. E aí a gente vê alguns elementos muito comuns, por exemplo, nos programas policialescos, que uma é a espetacularização da violência, né, de maneira muito forte. Outra característica que, na verdade, não é só uma característica dos programas policialescos, mas da comunicação em geral, midiática, é a descontextualização dos fatos, né? Os fatos eles são apresentados a partir de uma interpretação que muitas vezes não leva em consideração o aprofundamento sobre o que desencadeou aquele determinado fato, ou a história de vida das pessoas envolvidas no fato, ou o contexto social em que elas vivem. Então a gente percebe que há uma total descontextualização, quase que uma desterritorialização, né? O fato ele é mostrado como algo explicitamente grave e deslocado, né? Tanto do tempo como do espaço, né? Isso não é situado para o telespectador, né? Há também um processo de simplificação da realidade, que também é uma outra característica também que a gente percebe muito presente na comunicação midiática, né? E interessante observar que a gente vê isso nos realities, né? Esse lugar do vilão, do mocinho ou da mocinha. Mas a gente também vê isso nos noticiários, a gente também vê isso em programas de auditório, a gente também vê isso como parte das narrativas das novelas, certo? Então, essa simplificação da vida real, em que os papéis sociais são desempenhados por heróis ou por bandidos, né? É também algo muito comum da narrativa midiática, né? E outra característica que eu acho que para fechar aqui a análise, né, é a ideia de entretenimento sem precedentes, né? Sem nenhum tipo de cuidado ou de cautela com o que tá sendo objeto da diversão, certo? Então esse episódio eu acho que ele traz isso de uma forma bastante explícita, clara, que há ali um entretenimento, uma espetacularização dessa violência de uma forma muito gritante, né? E que a gente percebe isso cotidianamente nas nossas vidas, e o episódio ele traz isso de uma maneira, né, elucida isso de uma maneira ainda mais forte, né? Então, é apenas uma breve análise, obviamente renderia muito pano para manga para a gente discutir esse episódio, né? Mas no canal do Telegram a gente vai continuar aqui os debates e eu quero saber quais foram os sentimentos aí que esse episódio mobilizou em vocês, tá certo? Obrigada, gente.